do nosso Pó de Luz. Hoje nós vamos falar sobre beleza com propósito. Nós queremos que esse tema possa impactar a sua vida, que você seja abençoado. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Bruna Rocha, que ela é maquiadora, já tem aproximadamente 15 anos. Ela é especializada em noivas, madrinhas, debutantes e faz maquiagem social também. Após entender o seu chamado, passou a usar a beleza como instrumento para levar o Evangelho, mostrando que a verdadeira identidade da mulher está em Cristo. Ela é palestrante, ministra em encontro de mulheres, é fundadora do Clube do Livro, posicionadas em Cristo, inspirando mulheres a fortalecer sua fé, autoestima e relacionamento com Deus. Tem outras cositas mais, porque ela é incrível, ela é mãe, é esposa, ela é maravilhosa. E eu gostaria de fazer uma abertura aqui com vocês. E é assim, ó. Vivemos em uma geração que aprendeu a esconder. Escondemos o cansaço com corretivo, as inseguranças com filtros, a dor com um sorriso e o vazio com a necessidade de sermos aceitas. A maquiagem é uma ferramenta maravilhosa. Ela valoriza a beleza, aumenta a autoestima e faz parte do trabalho de muitas mulheres. O problema nunca foi a maquiagem. O problema começa quando tentamos usar aquilo que é externo para curar feridas que são espirituais e emocionais. Existe uma dor que nenhum produto consegue esconder. Existe uma insegurança que nenhum espelho consegue resolver. Existe uma identidade que só pode ser restaurada por Jesus. Cristo não veio para mudar apenas a nossa aparência. Ele veio para transformar nosso coração, restaurar a nossa identidade e nos lembrar que somos amadas antes mesmo de sermos admiradas. Quando entendemos quem somos em Deus, deixamos de viver buscando a aprovação das pessoas e passamos a viver para agradar aquele que nos criou. Isso é tremendo. Amém. Eu gostaria de começar, Bruna, te fazendo uma pergunta. Em que momento você percebeu que Deus estava te chamando para usar a maquiagem como ministério? Demorou um pouquinho. Primeiro eu fui entender esse mundo da beleza, eu fui vislumbrada, porque minha avó era cabeleireira, ela fazia noivas, então eu cresci vendo ela nesse ambiente e comecei a me apaixonar mesmo. Comecei a maquiar sozinha. Em 2015 eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso e comecei a gostar, mas teve um momento mais recente, né, depois de amadurecer um pouquinho, que o Senhor começou a me criar um santo desconforto, vou colocar dessa forma. Eu acho que toda vez que Ele vai mudar, vai te direcionar para um outro nível, né, com Ele traz um desconforto para o nosso coração. Uau. Então, eu estava um pouco incomodada com o que estava acontecendo no mundo da beleza, né? Com os padrões que eram impostos. A beleza, ele pode ser um mundo cruel, né? Para quem trabalha e para quem absorve, né, esses os procedimentos, tanto maquiagem como estética, tudo que envolve a beleza. Então eu não estava contente com esse padrão que era imposto, que precisava ser dessa forma. Recentemente, como exemplo, eu posso colocar que a maquiagem colorida foi colocada como brega e foi apagada. E hoje o nude, o clean girl, a maquiagem clássica, ela foi assim imposta, direcionada, a gente nem percebeu, ela só chegou. E toda cliente que eu ia atender, né, era assim, eu quero mais simplesinho, eu quero uma make mais nude, eu quero algo elegante, algo... Mas quem disse que o colorido também não é elegante? Então a gente foi apagando a identidade das pessoas, impondo o que era legal ou não, clássico ou não, bonito ou não. E as pessoas foram se apropriando daquilo com muita garra. E aí eu tenho essa minha personalidade, que é um pouquinho forte. Eu falei, nossa, eu sempre amei o colorido, eu sempre amei colocar um pouquinho da nossa essência em tudo que a gente faz. Por que tem que ser assim, esse padronizado, essa coisa? Só se tiver de blazer, como você estava lá, né, no Beleza com Propósito, ela ouviu a ministração daquele dia. Se você está de blazer, você é elegante, você traz autoridade.
Então, assim, e a gente vai desacreditando de nós mesmos. Não, tá bom, tô com blazer. Aí quem não tá com blazer não tem autoridade, não tem sabendo do que sabe, tendo a bagagem que tem. Então, achei que estava se tornando uma coisa muito séria. E que foi dominando a gente, tirando a gente do lugar que a gente deveria estar. E o Senhor começou a falar comigo. E nesses momentos ele foi me dando oportunidades que talvez tivessem aparecido antes, mas eu não tinha percebido. Que foi orar pelas minhas clientes. Tem momento específico, pessoas específicas, quando o Espírito Santo fala comigo mesmo, e eu faço esse tipo de oração. E aí eu comecei a ter testemunhos de pessoas falando assim, no dia da noiva, nossa, ninguém, tá todo mundo tão corrida que nem minha mãe parou e orou comigo. E você orou comigo antes de eu entrar, aquilo fez diferença. Então, teve um propósito. A maquiagem para mim foi por um propósito. E recentemente também tive um testemunho de uma cliente minha que se converteu, se batizou. Hoje ela é uma bênção do Senhor, assim, um instrumento, sabe, sendo usado. Então, foi a beleza, a maquiagem, ela foi uma porta de entrada para inserir Jesus na vida das pessoas, no coração das pessoas. Então, foi ali que eu vi que, não, tem algo a mais que só pincel, maquiagem, fazer trend e sabe, aparecer, fazer bico na frente. Então, a gente tinha alguma coisa a mais, assim. Sim, com certeza. Sim, verdade. No dia da beleza lá, inclusive, você trouxe uma ministração muito maravilhosa lá naquela tarde tão linda, né? Foi um momento maravilhoso ali, um trabalho tão lindo da ONG ali em movimento, Sim, né? eles são demais. Maravilhoso. Eu fico assim, extasiada, assim, tem tudo uma dedicação, um propósito, um amor, um cuidado com quem cuida, né? É muito lindo. Deus abençoe mais e mais a vida deles, né? De todos ali, vocês que estão ali nesse empenho, nesse projeto tão maravilhoso. E ali você trouxe algo sobre a maquiagem que eu fiquei assim, eu falei, uau! Porque é tão assim, todo mundo fala, ai, nossa, pra que colocar maquiagem? Aí pra que não sei o quê? Por que batom vermelho? Ai, não sei o quê. Algumas igrejas parece que ficam meio assim, em questão da maquiagem. Você trouxe uma ministração naquela tarde incrível, que eu nunca tinha percebido esse outro lado do propósito que Deus tem, que você falou que o Senhor ele é um Deus de extravagâncias, um Deus de coisas grandes, de coisas maravilhosas. E eu fiquei maravilhada mesmo com o que você trouxe naquela tarde que eu nunca tinha pensado. Eu acho que muitas pessoas têm essa ideia. Ai, a mulher dentro da igreja não pode ter não pode passar um batom vermelho, não pode pôr... Não. E fala um pouquinho do que você falou aquela tarde lá, dessa extravagância, dessa... Eu vou contar um segredo aqui, que só a pastora Sheila, antes eu queria agradecer a pastora Sheila, a Simone. São pessoas incríveis, maravilhosas. Da Igreja Tabernáculo de Oração. Eles têm essa ONG incrível que ajuda muitas pessoas, muitas mulheres, muitas famílias. E eu sou honrada dela ter visto algo em mim para poder somar com a ONG deles. Então, sempre que tem alguma coisa eu quero participar, quero fazer. E esse foi o segredo que eu falo ali, foi que eu estava com a administração na minha mão. Eu estava estudando a administração, pedi para a Sheila imprimir, e aí eu falei, antes de chegar na porta, ela vai lembrar. Eu falei assim, não vou usar. Ela, o quê? Eu falei, a gente tem um trabalho aqui para imprimir e tal. Eu falei, não vou usar. Larguei lá e desci. Aí enquanto eu desci a escada, eu falava, olha, eu sei que foi muito ousado o que eu fiz. Mas, Espírito Santo, se você tocou que não era para usar isso, você que faça alguma coisa lá embaixo. Porque eu não sei o que falar agora. Tudo que eu tinha planejado, e Deus é um Deus disso. Tudo que você planeja, você coloca a sua força, a força do seu braço. Quando ele quebra tudo isso, é para mostrar que ele está fazendo e não você. Então, isso é muito bonito do Senhor. As extravagâncias do Senhor já começa aí. E aí, quando eu desci pra lá, eu vi que tinha mulheres de várias idades, né? Era uma coisa que eu tinha que estar atenta, porque eu respeito demais as pessoas. Eu dei o exemplo da minha sogra, que minha sogra não usa brinco. Ela sentiu, né? Foi uma coisa que o Espírito Santo falou com ela. Mas ela chega em mim e fala, nossa, que brinco bonito, Bru. E isso é o respeito, né? Cada um tem sua intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, porque ele fala conosco. Mas eu sei respeitar o outro. Porque da mesma forma que o Senhor fala para a pessoa, não deixa o brinquinho ali, temos uma coisa, só eu e você, ele pode falar para você, olha, essa é a sua ferramenta.
Através desse brinco, alguém vai chegar em você e vai falar desse brinco, te dar a entrada para falar do Senhor e você transformar aquela vida, é a sua chance. Então o Senhor, ele não desperdiça nada, ele usa tudo. Uau. E aí, lá eu falei para as moças para a gente ter um pouquinho de olhar de misericórdia, porque do mesmo jeito que ele usa você, falando algo específico, de tipo, não faça, não use, não seja, não esteja, que Deus fala muito pontual com a gente, ele vai falar, seja, esteja, ponha, faça, e a gente tem que estar atento para isso. E eu preciso respeitar minha irmãzinha do lado, que pode estar com o batom vermelho dela, que talvez vai alcançar uma vida através desse batom vermelho. Sim. Acho que a grande questão é qual a intenção do seu coração quando usa um batom vermelho. Eu acho que essa é a chave de tudo. Né? A palavra diz que o Senhor sabe a intenção do coração. Então, se seu coração está pautado, né? Eu mesma eu maquio muito mais quando eu vou para a igreja. Uma coisa que o Senhor falou comigo muito antes, por conta dessa questão que você falou. As pessoas não aceitavam bem a maquiagem. Olhava torto. Eu tive esse momento. Nossa, que exagerada. Nossa, que... Mas o Senhor estava me lapidando ali. Ele usou a maquiagem para mim em vários momentos como ferramenta para algo que eu só entendi mais tarde. Então, eu acho que ter esse olhar de misericórdia, esse olhar de... Talvez não seja o que eu estou pensando, né? esse preconceito que eu tive na minha mente, ele pode fazer com que a gente se una mais, né? E se afaste, se julgue menos. Sim. Verdade. Eu acho incrível, porque assim, tem pessoas que limitam muito a Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Tem pessoas que falam assim, não, Deus não está preocupado com a sua aparência. Não, Deus... Gente, vamos parar com isso. Porque olha só que coisa incrível. O Senhor está falando através da maquiagem. Então, quem somos nós para ficar limitando Deus? Não, Deus só fala através da Bíblia. Deus fala da forma que Ele quer, na onde Ele quer. Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser. E nesse encontro, teve uma situação que eu achei muito incrível e que acho que deveria levantar mais essa pauta. Teve uma das palestrantes que falou assim, quem aqui não gosta de se olhar no espelho? E foram duas mulheres que levantou a mão. E uma delas a que eu vi, né, no caso, que estava mais perto, era uma jovem muito linda. Fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim? E uma mulher que estava do lado dela olhou pra ela e falou assim, tipo, como assim? E ela ainda fez uma cara assim, tipo, não gosto. E alguém tem que se levantar para falar mais sobre isso. Que você é linda sim, porque o mundo ele vai fazer você se sentir desvalorizada. Não, você não é bonita, você... Não, quebra isso da sua vida nesse momento. O Senhor quer você feliz sim, o Senhor quer você linda e bela sim. E eu gostaria de saber também, Bruna, o que você diria para mulheres que acreditam que nunca será bonita o suficiente ou digna de ser amada? Eu acho que é uma questão muito delicada, mas muito fácil. A gente identifica fácil. O que eu falaria é para ela silenciar, baixar, né? Eu vou direcionar meu olhar ali, porque quem está assistindo talvez possa ter essa sensação de que não sou bonita, não sou suficiente. E o que você deve fazer é silenciar essas vozes, né? As vozes do mundo, as vozes desse padrão que é imposto a todo tempo, é padrão estético, é padrão de magreza, é padrão de cabelo, são questões assim tão absurdas, e a gente se apropria de cada palavra. Pode ver que é muito mais fácil a gente acreditar, né? Por mais que eu dê todos os elogios para você, todo mundo te elogiou. Se uma pessoa no seu dia falar, não gostei, você vai ficar pensando nesse não gostei o dia todo, a semana toda, o mês inteiro, e aquilo vai passar a ser uma insegurança sua. Então, silencia essas vozes e começa a se encher das verdades que Deus já diz ao seu respeito. A Bíblia está lotada de coisas, de verdades ditas ao teu respeito. E raramente a gente se apropria delas. Eu falo isso, a gente não tem que só ler, nossa, a gente lê o Salmo 91, ai que coisa linda, o Salmo 139, que é perfeito, assim, é uma poesia. Sim. Nossa, que lindo. A gente fechou a Bíblia, acabou. E não é assim. Tudo que a gente lê ali são palavras proféticas ao nosso respeito. E a gente tem que se apropriar delas, assim como a gente se apropria de de uma palavra que não nos enalteceu, né? Então, nem a crítica, nem o elogio, ele deve nos moldar, né? O que nos molda é a nossa identidade em Cristo, e ela só deve estar afirmada em Cristo.
E ela só vai estar firmada em Cristo se você se apropriar dele, Sim. se você conhecer ele, como você conhece seu amigo, e como você conhece seu amigo. Tem intimidade com ele. Sim. Intimidade vem de presença, de relacionamento. Sim. Então, só assim você vai começar a acreditar, se apropriar das verdades que Deus diz ao seu respeito, né? Então, silencie a voz do mundo e aumente aí o som da palavra de Deus, porque o teu pai, ele não mente, né? As pessoas mentem, as pessoas decepcionam, mas o seu pai, ele não mente, ele não te decepciona. Então, essa é a mensagem que eu falaria para essas mulheres. Amém. Uau. Mas assim, Bruna, eu não sei quem sou em Cristo. Às vezes é a dúvida de alguém que está assistindo. Eu não sei quem sou em Cristo, não tenho identidade. E agora? E agora? Tudo se resume a chegar mais a Cristo, estar mais perto, fazer questão dessa presença, né? A gente fala com um amigo, a gente não gosta de deixar o amigo esperando, ou vamos marcar um café e nunca marca. A gente sempre lembra, não marquei um café com esse amigo. Você tá o quê? Você tá lembrando, você tá fazendo questão daquele amigo. Mas quando você fez isso com Jesus? Jesus, ele tá ali, ele tá bem pertinho de você, só esperando, de braço aberto, para que você possa sentar, assim como a gente está, e ter essa mesma conversa franca. Eu falo que com Jesus você não precisa ter papas na língua. Fala, Jesus, eu não me sinto bem, eu não sei quem eu sou, eu me sinto feia, eu me sinto desvalorizada, eu não me sinto ninguém. Esse tipo de conversa ele tem que ser falado com a pessoa certa. A gente busca em outras pessoas, talvez, esse tipo de conselho, mas a gente deveria buscar aqui, com o Senhor, no seu secreto. E ele fala, e eu vou falar quem você é em Cristo. Já foi, a sua identidade já foi firmada, já foi selada a partir do momento que o Senhor te fez, né? A criação do Senhor. Amém. Ele falou que, a palavra dele fala que a gente foi formada de uma forma... diz aqui no 119, vou até buscar aqui. Mas você... corta aí, mas eu vou buscar aqui porque é muito lindo isso, não tem como a gente não falar. 139, tá até aberto. Tá. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. Ali o Senhor já afirmou, eu fiz você de uma maneira especial e admirável. Eu sonhei com você antes de você estar sendo gerado. Eu sabia quem você seria, eu sabia o que você viveria, quem eu te fiz para ser. Né? Talvez não tenha nada a ver com o que você pensa ou com o que as pessoas falem de você. Tem a ver com o que o Senhor sonhou para você. Então você está buscando no lugar errado quem você é. Você tem que buscar nele, que é o dono dos seus dias, que já sabe quem você é. E tuas obras são maravilhosas. Então o Senhor acaba de falar aqui. Nós somos o quê? Obra feita na mão dele. Então a gente é o quê? Maravilhosa! Não tem como, você é maravilhosa. E eu mais digo isso com convicção. Uau. Você ter certeza, eu tenho certeza, nada muda, eu tenho convicção. Glória então, por mais que alguém fale que eu não sou bonita, que eu não sou linda, que eu não sou especial, que eu não sou desejada, que eu não sou admirada, às vezes o teu pai e tua mãe falou isso, né? Você não foi desejada, você foi abandonada. O Senhor diz aqui, as suas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção, com verdade, nada pode mudar, porque eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. Eu sou maravilhosa, eu sou feita, formada. Então, é isso que você é uma filha amada, viva como filha, você não é órfã, né? Em Cristo nós não somos mais órfãos, né? Graças a Jesus que derramou seu sangue por nós, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu me empolgo. Deus é bom. Eu não sei nem o que falar. Nossa, é mesmo. Que lindo. É bom. Uma coisa que você lembrou foi do dia do Beleza com Propósito, foi que eu perguntei para as meninas, e foi uma pegadinha, foi uma coisa totalmente do Espírito Santo, porque nunca em sã consciência eu falaria isso para um monte de mulheres, e talvez mulheres que sejam cristãs há mais de 40 anos, e também para as novas, porque pode ser um confronto, né, ali, mas o Senhor, ele confronta a gente, a lapidação acontece no confronto, eu acho isso muito lindo. E eu falei assim, quem aqui acha que o Senhor, que Deus, ele é discreto, né? Eu falei, levanta a mão quem acha que Deus é discreto. E quase todas elas levantaram a mão.
Deus é um Deus discreto. Se Deus estivesse aqui hoje e tivesse que pertencer, que escolher para pessoas, maquiagens e tal, como que ele seria? Seria mais neutro, né? E elas todas, sim. Ele seria discreto, ele seria básico, ele não queria chamar atenção, ele seria... Aí eu falei, tá bom. O Senhor é extravagante desde sempre, desde a criação do mundo dele. Né? E o mundo é dele. A criação é uma coisa extravagante. Eu fiz um mundo. Uau. Né? Haja luz, os mares, você olha para a imensidão do mar, você fala, não é básico, não é simples aquilo. Você olha para os pássaros, tem o passarinho que ele é amarelinho, begezinho, mas tem aquele pássaro que tem 3, 4 cores. Eu vi esses dias um pássaro que tinha verde, amarelo, branco, e azul, é a cor da bandeira do Brasil. O Deus que pensou nisso, o Deus que é criativo, o meu Deus é autêntico, o meu Deus é criativo. E ele faz todas as personalidades, por isso que eu não quero que ninguém se ofenda, porque o Senhor tem as personalidades, ele fez cada uma e cada uma vai ser usada naquilo que o Senhor, na porção que o Senhor derramou. Então, se o Senhor derramou uma porção de você é uma pessoa mais simples, você gosta de cores mais neutras, você gosta de ser básica, você gosta. Isso é uma coisa que o Senhor colocou em você. E através desse seu jeito, da sua personalidade, das coisas que você ama, você vai alcançar vidas. Deus colocou essa porção em você. Verdade. Assim como Deus colocou na minha irmã, que parece um pavão. Olha o pavão. Tem necessidade do pavão quando ele se sente feliz ali, abrir aquelas penas e ter todas aquelas cores. Precisa ser muito criativo para fazer aquilo. E tem um motivo. Tudo na criação de Deus tem um porquê e um propósito. Então eu preciso respeitar a minha irmã, que é um passarinho bege, e preciso respeitar a minha irmã, que é um pavão. Né? E juntas nós vamos para esse mesmo propósito. Uau. Porque eu acredito muito nisso, que o Senhor tem levantado, né, como a pastora Flávia Reis fala, tem levantado um exército de mulheres para esse tempo. E é tão lindo ver essa diversidade da criação de Deus, Uau, Deus usando cada uma no seu tempo, com a sua porção, para que Ele quer que aconteça e faça. Por isso que nunca a gente deve se menosprezar. Sim. O que eu estou fazendo é pouco, o que eu estou fazendo é pequeno, ainda não está pronto. Não. Vai dando o seu passo, que o Senhor vai te direcionando, vai colocando o chão, você vai colocando o seu pé e você vai chegando onde Ele quer que você chegue. Amém. Você não vai ver nada além do que Deus tem para você. Amém. E isso é muito confortante, né? É confortante, é maravilhoso. Sim. Então é isso que eu tenho para falar hoje, para você mudar um pouquinho a sua perspectiva de beleza, né? Que a sua intenção real esteja pautada, né, em ser e fazer aquilo que o Senhor quer que você seja e faça. Né? Eu acho que é a grande questão. Amém. Eita, meu Deus. Perfeita. Glória a Deus. Quer acrescentar mais alguma coisa? Que o Senhor continue levantando, igual você acabou de comentar, o Senhor continue levantando mulheres tão incríveis, tão maravilhosas, para romper, sabe, furar essa bolha mesmo. Porque é um tabu. Nós vemos em muitos lugares, igrejas, e tem toda essa questão que mulher não sei o quê. E você percebe assim, às vezes até comento com a Graça, parece que tem mulher que vai se abandonando, parece que vai assim, sabe? E tal, e anda assim, não estamos falando aqui da situação financeira, tem pessoas financeiras, a pessoa tem uma situação financeira que realmente não tem... Mas você percebe que algumas mulheres, elas vão se anulando, elas vão retrocedendo, elas vão assim, ficando ali, mais assim, se extasiando, parando, com esse autocuidado que faz tão bem, que é tão maravilhoso, né? E quando você realmente faz pinta um cabelo, você passa um batom, você faz um brinco, aquilo já te dá tão... E essa questão de estar bem com Deus também faz parte de estar bem consigo mesmo. Faz parte dessa autoestima. Quando você está bem aqui dentro também, que você coloca um estou me sentindo tão bem, você já sobe lá no altar, você louva, você se sente melhor. Então, essas questões que o Senhor venha continuar levantando mais mesmo, mulheres assim incríveis, para trabalhar, e essas barreiras ir caindo por terra, sabe?
e tá tão abrangente hoje em dia, a comunicação. Então, que o Senhor continue levantando mulheres mesmo para fortalecer a identidade de todas as mulheres, o que, assim, a identidade que nós somos formadas, que nós somos mesmo forjadas ali no Senhor. Somos mulheres, igual você sempre fala, posicionadas ali. O Senhor nos deu esse posicionamento assim de transformação, de mudança, sabe? De ir lá e levantar outras mulheres, levantar pessoas, alcançar vidas. É isso que o Senhor tem para cada uma de nós e que Deus continue nos dando essa direção, dando para vocês sabedoria mais e mais. Amém. Amém. Ai, gente. Bruna, quais são as maiores inseguranças que você percebe nas mulheres? Bom, maquiando mulheres cristãs, mulheres que não são cristãs, em geral, cada uma tem a sua reclamação, algo que ela não se sente satisfeita. Mas é difícil a gente apontar uma coisa específica, porque cada uma tem uma história. Cada uma tem um trauma, cada uma passou por uma experiência. Então, às vezes ela fala de um nariz, de uma boca, às vezes uma mancha que ela tem no rosto. Cada uma tem algum tipo de reclamação. E são coisas pequenas, né, no olho. Você falou da moça, né, que não gostava de se ver no espelho, mas você viu que ela era linda. Você percebeu algo que ela mesma não percebeu. E às vezes a gente se enche tanto do que está à nossa volta que fica difícil perceber quem nós somos. Né? Você falou, eu tô perdida, eu não sei quem eu sou em Cristo. Em Cristo você acha todas as respostas de quem você é para que você possa externar isso, né? Seja na sua beleza, seja na sua estética, em quem você é. Né? Eu acho que a perfeição de um Deus perfeito, né? O Deus é perfeito em tudo que ele fez e formou. Não é possível que ele tenha errado com você. Não era pra mim ter esse nariz. Eu vejo muitas trends assim. Eu tenho isso, tenho aquilo e tal. Só o meu nariz, só o meu queixo, só um detalhe específico que não era. Então Deus errou. É isso. Você vai, Deus errou. O meu nariz, a minha orelha. Tem gente que só vai lembrar você por uma certa característica. Vai se chegar até você. Nossa, ela é tão segura. Mesmo tendo o nariz que não é um padrão para agora, mesmo não tendo a beleza que é padrão estético na sociedade hoje em dia, ela é tão segura, nossa, o que ela tem? Ela tem Cristo, ela sabe quem ela é em Cristo. Nada do que as pessoas falam, nenhum padrão que fale quem ela é, como ela deveria se comportar, o que ela deveria fazer ou não, qual cor de sombra ela deveria usar, qual batom ela deveria usar. Não, ela sabe quem ela é, então ela se posiciona e isso faz outra pessoa enxergar e falar, nossa, como eu sou boba, eu tô aqui reparando em uma coisa. E essa coisa específica talvez te faz ser única, ninguém mais. Às vezes você quer mudar, fazer algo, uma cirurgia, algum procedimento para mudar a única coisa que te faz realmente única. Sim. Onde as pessoas não poderiam ser iguais a você, nós não podemos, a nossa digital é única, né? Nós somos únicas, ninguém consegue ser você. Pode copiar o que você faz, pode falar o que você fala, mas ninguém vai ter o seu jeitinho, ninguém vai ser você, nunca. E esse, assim, igual diz uma mensagem que eu vi no Instagram, esse é seu superpoder. Deus dividiu com você algo tão especial, é que você ser única, ninguém vai ser igual a você, nunca. Isso é muito assim, ele sente um poder nisso, né? Que delícia! Então por que você perde tempo querendo ser outra pessoa? Porque essas inseguranças te impedem de ser quem Deus quer que você seja, né? Então se a gente mudar um pouquinho o nosso pensamento, né? Voltar um pouquinho o nosso pensamento, abrir, né, nossa mente para o que Deus pode fazer, eu acho que a gente vai ter muito menos insegurança, muito menos cirurgias plásticas, né? Menos procedimentos, muito mais segurança, posicionamento. É claro que se você não é feliz, não é contente com algo, aquilo que está no seu coração há muito tempo, você tem um trauma, você é livre para mudar, né? Deus deu essa estratégia, essa sabedoria para os médicos e tal, tudo é criação dele. Então, que você, se você está com uma intenção certa no seu coração, vai e faça, seja feliz, melhore, né? Mas se não, se é só algo porque todo mundo, desde pequeno, todo mundo falou, você não é o que as pessoas falam, você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito, você não é as mentiras que sussurram, você não é o que o padrão, porque o padrão ele muda toda hora. Como você vai conseguir ser esse padrão? Nunca. Você vai ser o quê? Moldado? Você já foi feito, já foi lapidada já pela mão do Criador. Não deixe de ser lapidado por outra pessoa.
precisam nem Verdade. encostar em você para te lapidar. Você deixa. Verdade, Não sim. dê esse poder para as pessoas, não dê esse poder para a sociedade, para o mundo, de transformar você em quem Deus não te fez para ser, né? Acho que é isso, para encerrar. É isso! Já teve uma certa fase na minha vida que eu me achava um patinho feio. Até um dia eu ouvi a ministração, só que eu não lembro de quem foi, faz muito tempo. E nessa ministração a pastora falava assim: Deus te fez assim porque ele achou que era melhor. Você tá com esse nariz porque ele achou que era melhor. E aquilo entrou no meu coração que depois disso eu sempre tive uma autoestima ok, sabe? Sim. E pra você ver, isso já faz muitos anos. E eu não me esqueço dessa frase. Deus te fez assim porque ele achou que era o melhor. E isso é muito bom, que você consiga entender que Deus te fez assim porque ele achou que era o melhor. É o melhor. E é legal esse exemplo, porque o que a gente falou antes sobre renovar a mente através da palavra é isso. Toda vez que alguma coisa, alguma insegurança vier atrás dela de novo, que soprar, uma seta vier no ouvido dela, ela vai usar o quê? A palavra profética que ela ouviu sobre quem ela é, sobre a identidade dela, e ela vai se lembrar. Ela falou que até hoje não esqueceu, há muito tempo. E é essa arma que a gente deve usar. Toda vez que vier uma mentira, a gente não deve pegar ela, acreditar, fazer ela de neném e viver com ela. Não. Sai. Não é isso que Deus diz a meu respeito, não. Verdade. O que ele diz é isso. E trazer à memória aquilo que dá esperança mesmo, como ela fez. Foi um exemplo maravilhoso. Né? Isso é uma identidade restaurada, né? Amém. É maravilhoso. A gente sempre brinca com isso, porque esse dia a gente fez uma gravação no parque e eu tava sem maquiagem de coque. E até brinquei com ela, falei assim, nossa, quem faria isso? Uma gravação assim, de coque, sem maquiagem, e eu fui gravei assim, como se nada tivesse acontecendo. A maquiagem, ela só vai realçar a sua beleza. Ela vai mostrar quem você é de fato. Ela vai realçar partes suas, vai trazer a sua essência, então as pessoas vão conhecer um pouquinho, que às vezes a gente só conhece quando abre a boca, né? Quando as palavras, aí a gente sabe da personalidade da pessoa. Mas isso é uma forma de expressão. A maquiagem, ela não vem para te modelar, para te transformar em outra pessoa ou para te transformar em alguém. Ó, faz isso aqui, eu quero ficar assim, igual ela. Você não é ela, você não vai ficar. Essa é a verdade. O que eu gosto de fazer com meus clientes é sempre fazer uma anamnese, falar quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, né, principal. E aí a gente colocar a própria identidade da pessoa dentro da maquiagem. Então tudo que você vê, se é o excesso, se é aquela coisa, aquele cílio maravilhoso e tal, nossa, pra mim é too much, isso daí eu não consigo não. Mas é quem ela é, ali é a expressão da personalidade dela, ela gosta daquilo. Né? Então ela não está fazendo isso para agradar alguém, ela está fazendo isso porque ela gosta e a essência dela floresce através daquela expressão de arte. Então a mesma coisa, a maquiagem ela só vem para te realçar, só para somar, tá? Não para dominar. Nada vai governar a nossa vida, deve governar a nossa vida. Né? Eu não levanto, não vou para rua sem maquiagem. A gente fala, não vou na padaria sem maquiagem. E isso é errado, você já, aonde está o teu coração? Né? A intenção do teu coração já está totalmente errada, você vai virar refém. Deus mandou seu filho morreu de uma forma tão brutal, derramou seu sangue para nos livrar de sermos ali de novo escravos, e a gente faz questão de tornar outra coisa ou pessoa nosso ídolo e ser escravizado de novo. Eu não saio sem maquiagem. Essa pessoa está totalmente escravizada. Sim. Que horas que ela vai ter que acordar para poder fazer a maquiagem, para poder sair, para se sentir bem? Nunca vai estar bom. Então, né, não dá pra gente trocar, desdenhar assim do que Jesus fez na cruz. A gente julga tanto Judas, mas a gente faz isso por tão pouco, tão menos, né? Despreza. Não, eu resolvo ser escrava de novo da maquiagem. Não, eu sou escrava da comida. Não, eu não consigo parar de comer. Não, eu sou escrava do cigarro. Não, eu sou escravo da bebida. Você torna aquilo, né, que governa o seu coração. Então, eu acho que a gente devia ter mais discernimento para saber onde está a intenção do nosso coração. Né? Só uma conclusão, que hoje você saia com uma certeza. Deus não olha primeiro para o seu rosto, mas para o seu coração. A maquiagem pode destacar a beleza que Deus já criou em você, mas somente Jesus pode restaurar aquilo que o pecado, as comparações, as rejeições e as dores tentaram te destruir.
A sua identidade não está no espelho. Sua identidade não está nos padrões. A sua identidade está em Cristo. E quando essa verdade entra no coração, nenhuma comparação consegue roubar aquilo que Deus declarou sobre você. Essa é a minha conclusão. E só um pontinho. A gente quer agradecer você, Bru, por esse momento. Muito obrigada pelo seu sim, pelo seu chamado. Sim. Muito obrigada mesmo. Sou honrada mesmo de estar aqui. Uma coisa que eu queria falar, depois se você não quiser colocar, tudo bem. Vou colocar. Se você quiser. Porque às vezes a gente pode achar que o que a gente faz ainda é pequeno, ou pouco, ou simples, ou sei lá. O Senhor, Ele trabalha no simples, né? Ele vai colocar a gente onde Ele quer que a gente esteja, independente do que a gente faz, de quem a gente é, do que a gente tem na mão. Mas o Senhor vai usar exatamente o que tem na sua mão hoje para te levar onde Ele quer te colocar. Então, assim, faça com orgulho, faça com plena que quem começou a boa obra é fiel para cumprir, para direcionar, para terminar, né? Então, que vocês estejam disponíveis, posicionados para um tempo como este, porque o Senhor chamou vocês para um tempo como este. Então, a Senhora abençoe esse ministério. Incrível. Eu quero só deixar, né, para, assim, uma palavra, né, para todos que estiverem nos assistindo, que continuem se cuidando, se cuidem. Para todas as mulheres, se cuidem. Tenha esse autocuidado, essa preocupação com a sua autoestima. Não se abandone para caber no mundo de ninguém. Eu preciso entrar participar daquele grupo, eu tenho que... Não faça isso, não se abandone, não se anule de forma nenhuma. Que você seja você mesma. Não se abandone, não se anule, como a Bruna falou hoje. Não permita que as vozes negativas venham te deixar para baixo, venham te deixar menosprezada, venha você se sentir um patinho feio, como a Grazinda comentou. Não permita, silencie todas essas vozes, essas inseguranças, as críticas, mas sempre, igual a Bruna falou, o caminho é o mesmo. A nossa identidade está em Cristo. Que você seja fortalecida, seja abraçada pelo Espírito Santo nesse dia, seja encorajada a prosseguir bem, se cuidando, bonitas, que nós somos maravilhosas. Maravilhosas! E é isso. Amém. Amém. Muito obrigada. Queria agradecer vocês pela oportunidade, agradecer por poder usar a nossa voz, né? E ser o Espírito Santo direcionando a gente. E isso Ele tem para você também, que está assistindo. Ele Amém. quer te usar da maneira que Ele quer, Amém. com a ferramenta que você tem hoje. Às vezes você fala, Senhor, eu não tenho nada. Você tem Ele, então você tem tudo. Amém. Né? Você tem Verdade. voz. Graças a Deus nós estamos num país onde a nossa voz pode ser, né, ecoada por aí. Então use ela da maneira correta, né? Menos fofoca, menos julgamento e mais sobre quem você é e ajudar outras mulheres também a saber quem são em Cristo, no nome de Jesus. Amém. E nos sigam nas nossas redes. Quer falar das suas redes? Seu trabalho? Sim. A minha rede social profissional é Bruna Rocha Makeup. E a Influencer com Propósito é onde eu falo um pouquinho mais do Senhor, onde eu também compartilho um pouquinho mais sobre o Clube do Livro. Se você tem interesse, venha participar do Clube do Livro com a gente. Pra gente ser edificada cada dia mais, crescer, aprender com Cristo e também poder desabafar, né? Que um lugar seguro é sempre bom, né? Para mulheres, né? Amém. Então, bem. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.